Contoso está trabalhando para implantar namespace para o DFS. Após analisar os requisitos, decidiu-se criar um namespace para suportar replicação entre 3 escritórios remotos, um em Seattle, outro em Nova York e em Londres. Desses escritórios, o escritório de Nova York é o menor de todos e não dispõe de um administrador local. A nova console de gerenciamento do DFS vem com um conjunto de assistentes para ajudá-lo através de alguns passos a realizar algumas tarefas comuns, como criar e gerenciar a replicação de objetos no DFS dentro de uma organização. Nós vamos começar com o assistente para criar um novo namespace. No primeiro passo, o assistente solicita o nome do servidor que irá gerenciar o namespace. O número de namespaces que você pode criar em um servidor é determinado pelo sistema operacional utilizado. Servidores que executam o Windows 2000 ou 2003 Standard Edition podem hospedar um único namespace, enquanto servidores que executam o Windows 2000 ou 2003 Enterprise Edition podem hospedar vários namespaces. A console de gerenciamento do DFS pode autorizar, criar e gerenciar qualquer nome ou grupo de replicação dentro da sua floresta. Vamos especificar um nome exclusivo para o namespace. Esse nome será usado para acessar o namespace da rede. Iremos chamá-lo de Bank Office. Essa caixa de diálogo permite configurar outras definições para o novo namespace. Aqui você pode especificar o caminho da pasta que será compartilhada usando o novo rótulo DFS namespace. O caminho indicado é a raiz do grupo do arquivo compartilhado. Qualquer subpasta dentro dessa pasta será compartilhada automaticamente. Você também pode especificar os usuários ou grupos que poderão ter acesso à pasta compartilhada. Iremos dar acesso full aos administradores em todos os arquivos e pastas, e vamos limitar o acesso de leitura e escrita para outros usuários. Nessa etapa do assistente, pede-lhe para especificar o tipo de que será criado, o namespace, baseado em domínio, utilizando o Active Directory para fornecer acesso a pastas compartilhadas e apoiar a replicação e recursos avançados, como namespaces tolerantes à falha. No entanto, utilizando o namespace baseado em domínio, é recomendado utilizar no máximo de 5.000 subpastas para replicação utilizando o Active Directory. Namespaces standalone residem em um único servidor e são acessados usando o nome do servidor. Esse tipo de nome não exige o Active Directory e pode suportar o maior número de subpastas, até 50.000. No entanto, o DFS standalone não suporta tolerância à falha, como por exemplo, ter conteúdo de réplicas em locais alternativos, em caso de falha de um servidor DFS. Depois de ter especificado as configurações para o novo namespace, o assistente exibe uma página de confirmação resumindo a configuração do novo namespace. O assistente reporta os resultados dessa operação desde o namespace foi criado com sucesso. Vamos fechar o assistente. Se o assistente encontrou algum erro, poderíamos ver a causa desse problema na guia Errors. Criamos um novo namespace, um nome genérico que pode ser usado para alcançar um arquivo ou recurso de qualquer lugar da rede. Ele atualmente reside apenas no servidor London, mas pode acessar os recursos através de outro servidor, como o servidor Seattle. As permissões foram atribuídas para criar um namespace. Todos os usuários conseguem ler, escrever e adicionar arquivos dentro do namespace.
Agora que um servidor possui um namespace, precisamos adicionar a outros servidores a utilização do namespace. Contoso também pretende guardar o namespace dos servidores de Nova York e Seattle. O serviço DFS deve ser iniciado em todos os servidores namespace, porém pode não ter sido iniciado. A console de gerenciamento do DFS vai iniciar para você. Em seguida, você conseguirá configurá-lo para iniciar automaticamente no futuro. Agora vamos adicionar o servidor de Seattle. Cada servidor é identificado pelo site do Active Directory. Por padrão, os clientes que procuram o namespace tentará primeiro chegar a um nome em seu servidor local. Se houver vários servidores namespace dentro de um site, o Active Directory exibe os clientes em uma ordem aleatória. Você pode controlar as preferências e a ordem em que os nomes são selecionados através da propriedade do namespace. Nas propriedades do namespace, especifica a duração do cache da lista referida. Essa configuração irá determinar qual é a frequência que os clientes do Active Directory irão solicitar a atualização das listas modificadas. Se não houver disponível um servidor namespace no seu site local, em seguida, a configuração padrão calcula o mínimo de custo de uma conexão do site link de site. Você pode configurar esse item no Active Directory Site Services. Devido a links de sites lentos e saturados, pode ser excluído o acesso dos clientes a servidores namespace fora de seus sites. Se todos os links de sites são iguais e você deseja balancear a pesquisa e acesso ao namespace, você pode selecionar o item Random Order. O processo de failover no DFS namespace é o processo pelo qual um cliente tenta acessar um determinado namespace em outro servidor, e por algum motivo o servidor de destino ficou indisponível. Após as falhas, o cliente pode acessar um namespace com um custo elevado de sites links, e o cliente vai continuar a acessar o servidor remoto, mesmo após a restauração do servidor local. Quando o servidor local encontra-se disponível, todos os novos acessos aos arquivos serão para o servidor local. Arquivos que estão atualmente abertos serão acessados a partir do servidor não preferencial até o arquivo ser fechado. O servidor de namespace particular tem atributos que também irá desempenhar um papel importante na geração de listas referenciadas. Se não existirem nomes de servidores disponíveis no site do cliente, a configuração padrão do DFS é encontrar um site com o menor custo. Você pode especificar uma preferência para servidores, que serão acessados em primeiro lugar. Se você selecionar o item First Among All Targets, o Active Directory irá acessar esse servidor primeiro. Ao atribuir prioridades ao destino para diversos arquivos ou pastas raízes, você pode especificar se um servidor de destino aparece primeiro ou em último. Atribuir prioridade ao destino é útil em muitas situações, tais como Hot Standby, cenários onde um servidor é considerado o servidor do último recurso. Nesse cenário, você pode especificar que o servidor espera sempre as últimas referências, e se os clientes fracassarem, farão acesso a esse servidor apenas se todos os outros servidores falharem ou se tornarem indisponível devido a falhas de rede.